Já tá ao vivo. Tá valendo. Graças a Deus funcionou. Hoje foi difícil. Dificuldade, cara. Mas Deus tem um propósito em tudo. Graças a Deus, vamos pra cima. Gente, parou a internet do celular, parou o Wi-Fi, vocês não estão entendendo. É o capeta. É o chifrudo. Tem que esperar o povo pra eles começarem a entrar. Nossa, já tô 100 pessoas de uma vez. É mesmo? 170. Meu Deus! Isso é real mesmo? Isso? Real, 208 pessoas. Agora já era. Não, agora foi com tudo. Você quer ver, ó? Vai aparecer os coraçõezinhos. Clica no coraçãozinho pro Dani ver. Ele acha a coisa mais fofa do mundo. O coração é maravilhoso. Só joinha. Põe um coraçãozinho aí, galera. Eles vão mostrar já. Nossa, que Olha lá. fofo. Carinha até. Tem uma carinha de feliz. Tava feliz. Nossa, agora virou. Olha o dia dos namorados agora, gente. Olha isso. Muito fofo, gente. Legal. Gente, vocês estão bem? Tudo bom? E aí, 2 Dani, sim. Oi pra Gabi, olha. Gabi. Pedindo oi. Oi, Gabi. Tudo bem? Deixa eu só afastar um pouquinho aqui pra pegar você também. Aí, agora sim ficou perfeito. E olha quem tá aqui, gente. Quem está participando junto? De novo. A Bela. Bicho mais carente de todos. Como vocês podem ver, ela sofre um pouco de sobrepeso. Olha isso. Mas é um cachorro bem cuidado. E aí, querido? Vai dar um jantar bom. Ó, o Bernardão, Bernardo. cara. Tudo bom, querido? Marden Barbosa. Oh, maravilha. Everton. Olha o naipe do comentário dele. Estou de férias em Alagoa. Filho, vai plantar batata. Quem quer saber disso, cara? É pra dar inveja na gente, irmão? A paz, querido. Daniela, Florencio. Olha só o Fernando Júnior que é amado. Estão atrasados. A gente tava lutando até agora com a internet, cara. Mas deu certo, graças a Deus. Beleza? Vamos pra cima, gente? Maravilha, tudo bem, gente? Vamos Juliana Rizzi, oi, querida. Vamos pra cima? Senhora, 10 segundos, Dani, só pra começar? Amém. Pai, obrigado pela oportunidade, obrigado Jesus. pelo que o Senhor providenciou esse momento para que cada pessoa que está assistindo do outro lado Amém, Jesus. receba a sua palavra, a sua Aleluia. verdade, que o seu Espírito tenha livre acesso nas nossas vidas, Aleluia. em nome de Jesus. Em nome de Pai. Jesus. Amém. Oi pro Ceará. Daquela janela, abre. Abre. Nossa, Eu vou Deus. ligar o ar, acho que melhor ainda. Ar-condicionado? Tem ar aqui. Gente, tem ar-condicionado no quarto e ele não ligou. E eu tô aqui suando. Parece uma mortadela de supermercado aqui. Enquanto ele for ligar o ar, vamos conversando. Vocês estão bem? Pessoal aí, Uberlândia, Eni Graciete, a paz, Everton. Vamos que vamos, Cris. Nossa, que de Deus. Olha ali, gente, ligou o ar. A gente teve que vir no quarto da filha dele, onde o sinal do Wi-Fi tá perfeito. Olha só que meigo, o negócio tudo rosa. Olha aqui. Lógico que não é meu, né, gente? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Maravilha. Olha, a mulher já Maranhão, gente. Um abraço pro Maranhão lá, querido Maranhão. Oi, Rúbia. Beleza. Oi pra Miami. Ah, não vou dar oi pra Miami, não. Miami não tem jeito, tem que falar em inglês, né? Hello. A paz, Mona Lisa, vambora. Gente, abre aí, vocês têm 5 segundos. 1 João, capítulo 2, a partir do verso 7. Beleza. 5. A pessoa deve ter aberto já, né? A pessoa tá acompanhando na sequência, o pessoal não perde tempo. Deu Vamos 5 lá? segundos. Marília, pessoal de Marília, Vanessa, abraço. Ô Dani, eu vou responder e-mail chegando em casa. Eu não fui pra casa ainda hoje. Relaxa, vamos lá. Beleza. A gente leu até o verso 6 da semana passada. Então vamos pro verso 7. Verso 1 7. João, capítulo 2, verso 7. Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Vamos ler 8 também? Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. Está escrevendo um mandamento novo ou um mandamento velho? Ai, que vontade de falar de Hebreus 7 hoje, rapaz. É mesmo, cara? É, por causa do mandamento novo. Novo Não é uma mandamento. boa? Novo sacerdócio. É, o novo nova sacerdócio lei. mudou. Ah, vamos falar disso. É mesmo, cara. Azar. Então vamos pra cima. Aí vocês, se vocês entenderem, vocês perguntam. Gente, presta atenção. Vamos dar uma abrida. Existe isso, uma abertura? Abrida, existe? A Bíblia existe. É mas abrida. não- Uma abrida de entendimento. Imagina o povo que Moisés pegou lá no Egito. Antes de ter lei, não existia ainda a lei, tá? Era todo o conhecimento de Deus era oral, não tinha nada escrito. Moisés pega um povo, me ajuda a descrever eles, Dani. Os caras por 400 anos só fizeram tijolo. Povo ignorante, né? Povo assim, bruto. Qual é a cultura de um povo desse? É bruto. Povo que
Cara, pra você ter uma ideia, Moisés ele pegou esse povo, eles faziam cocô e andavam no meio do cocô deles. Moisés teve que ensinar a enterrar o cocô, lavar a mão antes de comer. A gente tá falando desse tipo de povo. Que não tinha televisão, não tinha jornal, não tinha nada na época. Era só nascia e ia trabalhar e só isso que eles faziam. Era o que eu sabia. A vida era essa. Tijolo pro Egito. Quando Moisés chama o povo, as leis, por isso que tem lei do tipo não comer porco, não comer camarão. Porque, gente, camarão e porco comem restos. Eles são bichos porcos, são bichos sujos. Então a lei não é porque quem comeu porco ia pro inferno. Não era a intenção de Deus. A intenção era cuidar do povo, ensinar o povo a ter o mínimo de higiene. Tanto é que não são só 10 mandamentos. Eram quantos, Dani? 614, salvo engano. 613. 13. Coisa do tipo assim, vocês vão se escandalizar, mas não tô nem aí. Se a mulher menstruada sentar no lugar, você não pode sentar ali. Por que escandalizado? Tá na Bíblia isso? Tá escrito, né? Por que será que eles falam isso? Porque eu creio que o povo era tão sujo e ignorante de intelecto na época, que a mulher sentava suja de sangue mesmo. E o negócio ficava sujando, no outro dia sentava em... Eles não tinham essas histórias, cara. Não tinha essa noção. Não sou nenhuma. Bruto. Eu tô falando isso para vocês entenderem a quantidade de leis que aos seus olhos hoje é ridícula. Esse conjunto de leis, que incluem os 10 mandamentos, Deus trouxe e deu o nome disso de sacerdócio levítico. Certo, Dani? Certo. O povo ali que coordenava essas leis aí eram sacerdotes que aplicavam e eles que tinham a última palavra na aplicação da lei. Quando Deus ele deu para Moisés esse sacerdócio, as leis, a lei de Moisés e o sacerdócio levítico vieram acompanhando o povo por todos esses anos. E esse conjunto de leis, ele não traz salvação para ninguém. Mas isso é importante demais. É aí que você tem que entender. Isso é importante. Quer dizer, Dani, que a pessoa não adianta ser boazinha, cumprir tudo que ela acha que é certo, que ela não vai pro céu? Não vai, cara, porque primeiro que é impossível todo mundo cumprir. Isso é importantíssimo. Começa aí. Eu duvido que você nunca tenha mentido. O que mais? Sem dúvida, sem dúvida. É tudo, todo esse tipo de pensamentos ruins. Nunca teve. Nunca tive. Nunca tive preguiça. Eu te vai falar hoje sobre amar o irmão. Você nunca odiou seu irmão, ou irmão, ou uma pessoa que te fecha no trânsito, você está andando de boa, fecha e a pessoa fala, Deus abençoe, querido, ou bateu amado. no meu carro, meu carro zero. Acabou de bater, ai que delícia esse amassado, ficou simétrico ali, ó. É pouco provável. A propensão por causa da natureza de pecado que o ser humano tem de fazer errado, né? Incrível. Eu só sei, gente, então tá liberado o bacon, vamos chegar lá. Entenda o seguinte, a turma fala que quando Jesus vem, o próprio Jesus diz isso, eu não vim cancelar a lei, mas eu vim cumprir, eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir. Se Deus cancelar a lei, se Jesus abolisse a lei, ninguém mais ia pro inferno. Acabou, porque não ia ter mais pecado. Não tem lei, não tem pecado. Posso matar, posso roubar, posso adulterar, posso fazer a festa. Por quê? Me ajuda aí, Dani. Por que ele não entendi a pergunta? Por que se ninguém mais ia pro inferno, se não houvesse lei? É porque não tem mais transgressão. Se não tem mais transgressão, todo mundo, teoricamente, é 100%. Mas, mas como a Bíblia diz que ninguém é 100% e Deus não volta atrás na palavra. Se ele falou que aquilo é aquilo e acabou. Você entende o seguinte, gente, o conjunto de leis ele trouxe para mostrar para o homem que o homem era incapaz de se chegar a Deus, incapaz. A lei não trouxe para mostrar para o homem como ser salvo. Primeiro que, ainda que se você tivesse conhecimento e você olhasse e falasse, meu Deus, não vou mais fazer isso, agora eu vou pro céu? Não, porque Tiago diz que aquele que cometeu um pecado é digno de condenação de todos os outros. Então a lei, na verdade... Um só, né? Um só. Se eu mentir, eu vou pro inferno do mesmo jeito que o adúltero vai, que até o pedófilo vai, no mesmo lugar. Para ir pro inferno eu preciso de um pecado só. Um só. Quantos reais eu preciso roubar para eu ser ladrão? Um centavo. Um centavo eu já sou ladrão. Perfeito. Agora a questão é, se Jesus cancelasse a lei, se Jesus viesse para cancelar a lei, Jesus ele teria cancelado também a ida do inferno. Então todo mundo poderia pecar à vontade, fazer o que quisesse, virou uma anarquia no mundo, todo mundo magoando o coração de Deus, e vai todo mundo pro céu, porque afinal de contas não tem lei. Mas Deus tinha falado que aquele que pecasse, aquele que transgredisse, morreria. E iria para o inferno. E aí, mas só que a lei era como se fosse um espelho. Um espelho que, diante do erro do homem, mostrava o quanto ele estava longe de Deus.
Mas a lei, o espelho consegue limpar alguém? Você já viu alguém com o espelho, passando o espelho na cara e ficando limpo? Não existe. Não, não fica. Pelo contrário. Você não vai, a lei não consegue purificar ninguém. E aí que veio Jesus, entendeu? Esse jeitão das pessoas tentarem cumprir a lei, não, eu sei que não ia conseguir, diz Deus. Mas era para mostrar que vocês estão longe de mim. É, para mostrar que a lei serve para mostrar a sua necessidade de Jesus. Bom, é isso. Só que a lei, ela tinha um segredinho que ficou guardado por séculos. A lei, ela mostrava assim: se você fizer isso, você vai pro inferno. Se você fizer isso, você vai pro inferno. Se você... Aí surgiu a pergunta: e se alguém for capaz de não fazer nada disso? O que essa pessoa é? O que essa pessoa é? Absolutamente perfeito. Quando Jesus vem, ele deixa claro: eu não vim cancelar a lei, eu vim cumprir. Por que cumprir? Para provar para todo mundo, inclusive para o Pai, que ele era apto a ser o Messias. Perfeito. Dani, eu costumo colocar 3 motivos da existência da lei. Primeiro, como você falou, é para acertar um pouco a postura social do pessoal. O pessoal era bruto, não sabia nada, era selvagem quase. Ó, seguinte, gente, é assim que tem que ficar. E aí, para evitar uma transgressão muito grave. Segunda coisa, que a lei, o principal objetivo, é mostrar que o ser humano não conseguia agradar a Deus, porque a lei mostra o que Deus quer do homem. O homem não conseguiria agradar. E o terceiro ponto que a lei é importante é que mostraria que aquele que cumprisse toda aquela lei, esse era o Messias. É o cara perfeito. Esse era o cara. É muito legal isso. Mas essa lei, então logo a lei tem que cumprir hoje a lei, Dani? Então, aí que tá. Aí tem sábado, tem um monte de coisa, comida difícil, comida estranha. Deus do céu. Primeiro que você não vai achar na Bíblia uma divisão chamada lei cerimonial, lei do culto ou lei social. Você não vai ver essa divisão. Isso é importante, Dani, porque tem uma seita aí que ele fala que existem tipos de lei. A Bíblia não fala isso. A Bíblia não lei fala. Cerimonial, Não. lei civil, lei lá, não. Esquece. E tanto que chama tudo de sacerdócio levítico ou sacerdócio de Moisés. Logo, toda a lei está no mesmo pacote. Tá tudo 600 no pacote no só. mesmo pacote. Inclusive os 10 mandamentos. Aí, olha o argumento tolo. Pra não falar idiota, porque eu não quero ser grosso. Mas eu Você sou não é um pouco. grosso, você não é grosso, Não. não é. Mas a minha mulher fala que eu sou delicado igual o búfalo no cio. Olha, pra você ter uma ideia. Suave. A questão é que... O que eu tava falando mesmo? Eu li o cara falando aqui e me perdi. Para homens. Uma informação interessante. Se a Pietro quiser entrar, fala. Tá difícil. Tadinha. O conjunto de lei era chamado de sacerdócio de Levítico e sacerdócio de Moisés. Então o comentário tolo é: ok, Dani, então se Jesus veio para cumprir, então a lei não é mais, a gente tá na graça, então vamos matar, vamos roubar, porque afinal de contas, né, a gente acabou de falar, Jesus não cancelou a lei, ele cumpriu. Por quê? Agora que entra a parte que muita gente, quem guarda sábado, quem não come porco, ou quem se prende no Velho Testamento, se perde. Nessa parte. Se eu entrei na graça, se eu de fato nasci de novo, eu não vou mais observar a lei para não ir para o inferno. Eu vou cumprir naturalmente a lei. Por amor àquele que te libertou. Maravilha. Isso está em Jeremias 31:31. Deus fala assim, que eu porei dentro de vós a minha aliança. Minha aliança não vai mais estar externa, ela vai estar dentro de vós. É porque a lei vem de fora para dentro. De fora pra me dentro. obrigando a ter uma postura. E a graça vem motivando no meu coração para fazer de acordo com o que Deus quer. Exato. Tá profundo esse negócio. Misericórdia. Que Deus ajude o pessoal a entender. Quando Jesus vem, de acordo com Hebreus no capítulo 7, ele traz um novo sacerdócio. O sacerdócio de Levi não acabou. Porque se acabasse o sacerdócio de Levi, os pecadores iam para o céu do mesmo jeito. Porque não teria mais lei. Jesus ele não cancela o sacerdócio levítico, ele não cancela, a lei continua. Porém, para os que creem, o sacerdócio é outro. Eu estou debaixo da graça. E dentro da graça, os mandamentos são amar a Deus e amar o próximo. É amor. Mas é importante, só para ratificar, Hebreus que você estava falando, 7:12. Porque mudando-se o sacerdócio. Não. Gente, presta atenção. Porque mudando-se o sacerdócio. Antes era o sacerdócio levítico, agora é o sacerdócio de Jesus. Necessariamente se faz também mudança da lei. Mudando-se o sacerdócio, muda-se a lei. Necessariamente faz mudança de Não, lei. continua lendo. Olha só o que ele vai falar. Porque aquele de quem essas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar. Ele está falando que Jesus veio da tribo de Judá, ele não veio da tribo de Levi. Então o sacerdócio de Jesus não é da tribo de Levi, o sacerdócio de Jesus é da tribo de Judá.
visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo nunca Moisés falou de sacerdócio. E muito mais manifesto é ainda se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote. Outro sacerdote, outro. Vamos pular para ficar mais fácil? Olha só o que o verso 18 fala. Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da fraqueza e inutilidade. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e dessa sorte é introduzida a melhor esperança pela qual chegamos a Deus. Eu vou tentar explicar de novo. Tá todo mundo perdido. Gente, para. Vamos começar tudo de novo. Para ficar bem mais fácil. Deus deu um conjunto de leis. E esse conjunto de leis foi, primeiro, para educar o povo. Para educar. Segundo lugar, para mostrar o que desagradava a ele. E em terceiro lugar, quem conseguisse cumprir aquilo era perfeito. Para isso que serve a lei. Estou falando do Velho Testamento. Esse conjunto de leis é chamado de sacerdócio de Levi ou sacerdócio de Moisés. Parte 1. Parte 2. Jesus, ele cumpriu com perfeição o sacerdócio de Moisés. Ele cumpriu com perfeição. Ou seja, Jesus, ao conseguir cumprir as 613 leis... Não quebrou nenhuma. Nenhuma. Jesus cumpriu tudo com perfeição. Se ele quebrasse uma. Se ele quebrasse uma, ele era digno de condenação de todas as outras. Ele perdeu tudo. É o que Tiago fala. Quando Jesus cumpriu tudo, ele pôde levantar a bandeira e falar assim: eu sou o Messias, porque eu sou perfeito. Segundo Daniel na Bíblia, quem entendeu riu doido. Quando Jesus vem, ele vem não para continuar este ministério de Moisés e Levi. Jesus não quer continuar o sacerdócio. Ele fez um novo. É isso que Hebreus 7 está falando. Jesus, ele começa um novo sacerdócio. Sacerdócio é o conjunto de ordens. Você está debaixo de um conjunto de ordens. Não estamos mais debaixo do conjunto de ordens de Moisés. Porque Jesus já cumpriu. Então não tem sentido, né, pelo que você está falando, a gente tá no Novo Testamento, sob a graça, querendo cumprir as coisas do Velho Testamento? Não tem porquê. Sábado hoje não tem porquê? Não tem, porque o sábado ficou debaixo da lei de Moisés. Você não vê os discípulos guardando o sábado, você não vê o Novo Testamento incentivando a guarda de sábado, você não vê o Novo Testamento. Muito pelo contrário, 1 Timóteo 4, por exemplo, a questão da carne de porco. 1 Timóteo 4 fala assim: tudo é santificado por oração e tudo é para ser recebido com ações de graças. Isso não existia antes, né? Isso não existia tinha antes. que se afastar de Não. coisa que era de algum modo contaminada. Eu quero ler para vocês, presta para mim o Hebreus 7, Dani, por favor. Tá aberto aqui já? Só depois fechar. Tá? Ah, mas Mas você volta? Não, você deu 7. Eu vou ler de novo, só para vocês verem como eu não estou mentindo. Verso 12 fala assim: mudando-se do sacerdócio, o conjunto de leis de Moisés, para o conjunto de leis de Jesus, necessariamente se muda a lei. Cara, agora vai vir um comentário do tipo assim: mas Dani, se cancelou a lei, se Jesus cancelou a lei, por que ele diz que ele não veio cancelar a lei e sim cumprir? Porque, querido, Jesus ele está falando que ele veio cumprir e cancelar de quem crê. Quem creu passou pro sacerdócio de Levi. Mudou. Pro sacerdócio de Jesus. Mudou o estilo. Mudou. Mas e quem não crê? Quem não crê continua no sacerdócio de Moisés. E se é transmissor da lei, logo... Logo ele vai ser condenado ao inferno. Maravilhoso. Vocês estão entendendo agora? Jesus ele não cancela a lei, porque se ele cancelar, Então pode comer não pão. existe mais pecado. Pode comer doce de Cosme e Damião? Pode, se você pegar, orar e entregar a Jesus. Eu creio. Pega o docinho aqui, ó, caixinha de doce Cosme e Damião. Senhor Jesus, eu te consagro, isso aqui é seu. Se isso estava consagrado a demônio ou qualquer outra coisa, quero que se lasque, porque agora é de Jesus Cristo. Enfim, come feliz da vida. Amém. Acho Amém. que ficou claro. É um assunto tormentoso, mas aliviador para aqueles que acham que tem que cumprir toda a lei. Se você está em Cristo, você já cumpriu toda a lei. Jesus não veio mandar a gente cumprir, ele veio cumprir. Ele veio cumprir para provar que é o perfeito. E quando a gente está nele, quando a gente crê está nele, nós somos cumpridores de toda a lei, porque nós estamos em Cristo. Ah, gente, pelo amor de E Deus. agora ele fala, agora eu vou te dar um mandamento diferente. Um mandamento que, ele, como está voltando lá no nosso texto, vamos voltar no nosso Não, texto? só vamos fechar isso aqui do Hebreus 7. Eu quero lembrar do necessariamente... Onde que fala? É o 18? Aqui, ó. E só para terminar sobre sacerdócio, olha o verso 18. Ele fala assim: o precedente mandamento, ou seja, o velho
o velho sacerdócio, o sacerdócio de Moisés e de Levi, fala assim, o precedente mandamento é abrogado, ou seja, tornado caduco, anulado. Completamente anulado. Abrogado, para quem não conhece lei, é quando a lei desaparece do mundo. Por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei a ninguém aperfeiçoou. E dessa sorte é introduzida uma melhor esperança. Para quem crê, a aliança do Velho Testamento está cancelada. Para quem crê. Para quem crê, a aliança agora é o sacerdócio de Jesus ou de Melquisedeque. Só para completar, para coroar toda a nossa conversa, Romanos 10:4 diz: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Pronto, cara. Se você crê, a lei já não existe mais. Existe agora, está sob outra lei. Lei da liberdade, lei do mandamento do amor, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Maravilha, Dani, é um assunto que dá pra gente ficar, fazer um hippie mais pro hippie, não. Então, Marcelo, assim. Sobre tatuagem, eu já fiz um vídeo no YouTube, gente. Tá lá, Daniel Sá de tatuagem. Osiene. É certo ou errado? Assiste, acabando a live, você entra lá e assiste, tá? Uma pergunta à parte, doação de órgãos é pecado? Cara, pecado é você morrer e levar o teu corpo, sendo que você pode ajudar alguém. Certo. Pra que você vai fazer isso? Jesus doou a vida dele por nós, né? Acho que pode doar nossos órgãos também para as pessoas. Fica tranquilo, pode doar. Então, gente, para resumir, a questão do sábado está debaixo do sacerdócio de Levi. Jesus não trouxe o sábado para o seu sacerdócio. Primeiro, porque eu não guardo um dia, eu guardo todos. E segundo, que o meu descanso é Cristo Jesus. Eu entrei no sábado quando eu creio nele. Isso é importante, que as coisas do Velho Testamento eram a sombra das coisas que viriam. E as coisas do Velho tinha um sábado no Velho Testamento, que significava descanso. E agora existe um novo descanso, que ele vai falar em Hebreus também, Hebreus maravilhoso. E eu lembro de uma pessoa que falou assim: vinde a mim todos estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso Mateus 11, para as 28. vossas almas. Quem falou isso mesmo? Foi Cristo Jesus. Ele que cumpriu toda a lei do nosso lugar, foi ele mesmo? Graças a Deus. Oh, maravilhoso. Fique em paz, querido. Você não existe mais, você não está sob a lei mais, você está sob a graça. Só que sob a graça é mais tenso ainda. É pior. Você acha que estar na graça é mais fácil? É pior, cara. Porque o Espírito Santo te incomoda. O Espírito Santo não incomodava eles. Gente, vocês estão fazendo perguntas que não tem muito a ver. Camila Abreu, você acredita no batismo pelos mortos? Mas é óbvio que não. É óbvio. Orar por morto é proibido. Olha lá, Deuteronômio 18, 1 Coríntios 15, batismo de mortos. Há rompimento da relação dos que morrem. Querido, você pode orar pelas pessoas que estão vivas até que ela venha a morrer. Morreu, querido, para de orar. Não ore por ela, não ore para que ela te ajude, porque também não vai ajudar. A Bíblia é muito clara que há rompimento da relação com a morte. Meu Deus. E outra coisa, quando uma pessoa morre e você faz algum tipo de oração para tentar convencer Deus a mudar o destino dela, fica ineficaz a morte de Cristo. Ah, ele não criou na morte de Cristo, ele não morreu. Mas alguém orou por ele depois da morte, então vou salvar ele. Gente, isso é anular a graça, isso é cancelar a necessidade do sacrifício de Jesus. A gente pode um dia falar mais profundamente, os mormons fazem, diz uma pessoa fazendo, infelizmente acontece muito isso. É que eu posso fazer, ele tem que conhecer a Bíblia. É porque na verdade o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 15, ele fala, não, por que vocês batizam? Está usando o argumento, mas não para falar que existe isso, para falar que as pessoas não criam na ressurreição, mas elas estavam batizando por mortos. Mas não que eles estavam ratificando essa prática como neotestamentária, como alguma coisa que a gente tem que fazer. Absolutamente. Conflita completamente com o caminho da salvação que é em Jesus. Senão poderia ser através de... Vai fazer missa de 7º dia, de 10º dia. Não tem necessidade nenhuma de fazer isso. Está selado. Nossa, Jesus seja para o bem, juiz. seja para o mal. Seja para estar na eternidade, seja para estar no inferno. Exato. Está selado com a morte. Portanto, busque Jesus enquanto se pode encontrar. O que define isso é se você crê em Jesus ou não. Fato. A decisão de para onde você vai é se você recebeu o Senhor Jesus ou não. Não é hora tal. Outra coisa que falou assim, ó, dízimo é do velho. Não, Sandra. Dízimo, ele não faz parte da lei. Dízimo não está dentro da lei. O dízimo é muito antes. Tá? Melquisedeque e Abraão já tiveram uma relação de dízimo bem antes da lei. O dízimo ele não entra dentro da lei do sacerdócio de Levi. Se você quer saber melhor sobre o dízimo, dá uma lida em 2 Coríntios 9, você vai entender melhor. Não. Mas é importante que também não é lei do dízimo. O dízimo é só um percentual. O que é importante é o desprendimento. Você, hoje em dia, não é só 10%, é muito mais. É a sua vida completa, a sua vida está entregue a Jesus. Mas a Bíblia coloca como 10% como quantia, como patamar mínimo ali para você se desprender. Eu vou dar um exemplo muito claro.
Você está na tua igreja e você diz que conhece Jesus, olha só agora o perigo não, a cobrança de se estar na graça, o sacerdócio de Jesus. Aí você está na igreja, Dani, aí você fica sabendo que o irmão está passando necessidades, ele está com fome. Aí você chega e fala assim, não, afinal de contas eu dei o meu dízimo para a igreja tem a obrigação de cuidar desse cara. Como eu já dei, ele que se dane aí, se ferva, se dane, se exploda, não vou ajudar porque eu já dei os meus 10%. Cara, você não entendeu nada do amor de Deus. E eu tô falando porque eu sei que isso existe. O pastor pede ajuda, a gente tem uma família passando necessidade, precisando de ajuda. O cara vira e fala, já cumpri minha cota com Deus. A minha lei, a lei já está cumprida do meu lado. Já dei os 10%, estou livre. Vou para a minha casa comer pizza e o irmão que se ferva. Parece que a pessoa não conheceu muito a verdade ainda. A gente vai falar aqui agora, na sequência aqui, que aquele que conhece, dízimo é só dinheiro, também dinheiro, mas dinheiro faz parte, viu? Porque às vezes a pessoa quer substituir o dízimo por outra coisa. Mas Peraí, não vai dar. Olha, tem muitas perguntas sérias. Então vamos parar com isso aqui hoje? Vamos dar um pause e vamos responder pergunta. Responde essa pra Pri Pestana. Quando cometo um pecado, tenho que falar para alguém de Cristo, da igreja ou não? Eu preciso confessar para alguém da igreja necessariamente? Depende do pecado, querido. Se você cometeu um pecado que envolve outra pessoa, você tem que confessar para essa pessoa. Por exemplo, eu traio a minha esposa, Deus me livre disso, eu tenho que fazer o quê? Confesso para Deus, só resolvo? Não tem. Eu tenho que ir atrás da pessoa e me acertar com ela. Mas tem pecados que não envolvem você. Não, eu pensei mal de alguém, então vou pedir perdão. Pô, você pensou mal de alguém, vai pedir a Deus. A confissão a Deus primeiro é sempre necessária. Mas tem que trazer a luz também para, de algum modo, você ofendeu. Eu acho que é fundamental você ir se reconciliar, expor a sua miséria, se humilhar, porque aquele que se humilha será exaltado, e aquele que se exalta será humilhado. Vamos lá, já vou falar, calma gente, então, se você pecou contra alguém, vai e se acerte com essa pessoa, fato. Segundo, se você fez algum pecado que não envolve ninguém, 1 João 1,9, a gente falou na primeira live sobre João, que o sangue de Jesus é poderoso para te purificar de todo pecado. Você confessou para ele, você está perdoado. Todo sossegado. Pecado. Sossegado. Maravilhoso. Só que tem um paralelo, isso está lá em Tiago, capítulo 5, verso 16. Tiago 5,16, fala assim, confessai os vossos pecados uns aos outros para que sareis. Ele não fala sobre perdão, ele fala sobre sarar. Dani, eu lembro perfeitamente que eu fiz isso. Eu lembro que uma vez eu saí e eu aprontei, fiz uma besteira aí que eu não devia, pedi perdão pra Deus, mas eu fiquei com aquilo muito pesado na minha consciência. Machucando. Eu não sei se você lembra, eu chamei você no meio da reunião pra te contar. Eu contei pra ele. Falei, Dani, fiz isso, cara, tô arrependido. Eu já tava perdoado por Deus. Porque a condição pra perdão é confessar a Deus. Mas eu precisei de um irmão mais velho pra contar, só pra ele orar por mim, pra tirar aquilo de dentro do peito. Você divide quando você confessa pra alguém, o irmão mais velho, você divide, você expressa a vergonha do ato e você tem mais força em Deus, é uma coisa espiritual mesmo, que te faz caminhar com mais cabeça erguida a partir de então. Glória a Deus. Só para responder para Sheila, como Deus escreveu as leis com o próprio dedo em tábua de pedra, isso significaria que as leis seriam eternas e nada poderia ser mudado? Calma, significa sim que elas são eternas, a lei vale até o fim, porém, para quem não crê, para quem é ímpio, a lei permanece, para quem crê, o sacerdócio é mudado. A lei não deixa de existir. É isso que a gente porque a lei sempre existe. O que importa é que nós morremos com Cristo, morremos para a lei. E aí nós, quando morremos com Cristo, nós estamos vivos para ser de outro, que é da graça. A lei continua sempre. Se você não morreu com Cristo, a lei vai estar te pressionando. Mas quando você morre com Cristo, a lei continua existindo. Só que você morre. E aí você é vivo para viver uma nova experiência da graça diante do Senhor. Quem é católico é errado confessar com o padre? Claro que não. Se ele for um irmão em Cristo, ele pode orar por você. Mas é importante frisar que não é para você repetir uma reza, fazer alguma coisa boa. E não é ele que tem o poder de te perdoar, é Deus. Exatamente. Não é por causa disso que ele vai alcançar. Como que a gente vai alcançar ter perdão na nossa vida, Dani? Quando a gente confessa, se arrepende e deixa. Mas qual que é o caminho? O caminho é Cristo, é o sangue Cristo, de Jesus. É o sangue de Jesus. Ele é o caminho. Ele é o único que pode te perdoar. Não é ninguém que vai te perdoar. Quando você confessa, você alivia o seu coração, isso é bênção para a sua vida. Mas o perdão sempre vai vir de Jesus. É o único que pode perdoar pecado. Não, e outra coisa que tem que comentar. Provérbios 28:3, um texto famosíssimo. Ele fala assim, aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas aquele que confessa o pecado e deixa, alcança misericórdia. Tem uma ideia muito errada, que infelizmente muitos católicos caem nela. E se você se encaixa nisso, em nome de Jesus, pare. Se você não se encaixa, não estou falando isso para você.
O cara faz assim, Dani. Eu já ouvi falar, muita gente falar, por isso que eu tô falando. Ah, eu apronto, vou lá, me confesso, sou limpo daquilo, aí eu estou livre pra pecar, e depois eu confesso e... Não funciona, gente. O perdão de Deus está atrelado a um arrependimento sincero. E arrependimento é mudança de conduta. Não tem. Não é porque você faz qualquer coisa que você vai ser digna de perdão. O único perdão vem por crer. E o crer vem por arrependimento de verdade, por que Jesus fez por você na cruz. Não adianta você confessar e fazer um monte de coisa e resolve. Acontece muito isso no carnaval, né? Nossa, o pessoal Deus. se arrebenta, tá, no Meu carnaval, Deus. tá, não quer nem saber, né? Ninguém é de ninguém. Aí chega na quarta-feira de Vai tomar cinzas, cinzas. aí vai as cinzas, Ai, aí confessa, Jesus. nossa, como eu errei. Para, querido, isso é brincadeira. Deus, isso não é reino de Deus, isso é brincadeira. Deus, eu falo, a graça que a gente está falando, que as pessoas, quando a gente morre para a lei, a lei não tem mais eficácia sobre nós, a graça, sempre costumo dizer isso, a graça é a irmã siamesa do compromisso. Sabe essa mesa? Sim. Essa mesa que nasce junto? Sim. Se você está sob a graça, você está necessariamente comprometido com Deus, com o reino dele. Se você está querendo abusar da graça para cometer pecado, você precisa conhecer Deus de verdade ainda. Por isso que fala em 1 João 5,18 que aquele que é nascido de Deus, eu não disse aquele que diz que conhece a Deus ou aquele que frequenta a igreja. Aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, cara. Não aceita isso na vida. Meu Deus. Vamos ver aqui. Vale batismo na piscina? Lógico que vale, cara. Lógico. Vou contar uma historinha pra vocês, bem rápida. Conheço um irmão que é missionário na Rússia e diz que lá é muito, muito frio. E não tem lugar para batizar porque o lago é congelado. Eles não tem onde, gente, não tem onde batizar, menos 20 graus. Aonde que tem água para batizar? Misericórdia. E gelo? Gelo, vai batizar no gelo, o cara vai ter hipotermia. Já batiza, já morre, já vai pro céu de uma vez. É uma boa, mas não é isso. O que eles fazem? Ele pega uma chaleira, esquenta a água e ele batiza derramando água na cabeça das pessoas. Vem uns legalistas do fundo do inferno pra falar que não valeu o batismo dos russos, cara. Ai, que papo furado. Ai, pra me irritar, cara. A Bíblia não fala a quantidade de água que tem que colocar. Nós fazemos que o modelo bíblico parece ser, porque as pessoas vão e desciam as águas, desde Eunuco lá e Filipe, desceram as águas, que é por imersão. Mas, no caso extraordinário assim, faça meu favor, Não, porque cara. for menos água tem menos eficácia, Não, porque cara. foi na piscina tem menos eficácia. Porque tem determinados grupos que falam o seguinte, não, tem que ser no mar. Do mar não, tem que ser no rio, pro rio levar embora os pecados. Ai, cara, meu Deus, que história. A pessoa inventa moda, que a gente está querendo voltar ao evangelho simples, da realidade, da simplicidade do evangelho, que não diz isso. A Bíblia diz em algum lugar Nada, isso? nada Não diz. diz. Pode ser em mar? Pode. Eu vi Pode. outro dia uns caras muito modernos, para mim muito moderno, batizando no tobo água. Aí fica estranho, né? Eu acho difícil. O pastor descendo com o irmãozinho no tobo água. Espero que seja sincero, de verdade. Que não, porque tem gente, às vezes, o que eu estranho no que eu tô falando é porque às vezes tem gente que fala, eu quero ir no tomar água, oba, fui no tomar água e batizei. Não, tem que ter entendimento. Senão entrou pecador seco, saiu pecador molhado. Exatamente. E se eu não for batizada, não vou para o céu? Ai, Jesus. Osiane, queridíssima, eu acho que você tá chegando agora, porque eu vejo muitas perguntas que você tá fazendo, já tem no YouTube as respostas, entendeu? Vamos respondendo, estamos com uma vontade, é para te facilitar, entendeu? Se você fizer Daniel Sade e esses temas, tem um monte no YouTube, mas a gente vai falar já. Porque é baseado na palavra de Deus, aí você pode ouvir. Tranquilo. Porque tu tá falando um monte de coisa que tá tudo errado, os caras estão fazendo tudo errado, a gente fala, não, nós estamos certos. Não, nós estamos certos enquanto a gente fala da palavra de Deus. Mas para resumir, Marcos 16:16 diz que aquele que crer e for batizado será salvo. A gente crê profundamente que o batismo é uma consequência natural de quem crê em Jesus. É impossível alguém que creu de verdade não desejar passar pelas águas. Por isso que é importante, creu e for batizado será salvo. Por isso que não tem sentido batizar criança, porque criança não crê ainda. Não creu. Então, e aquele que não crê será condenado. O que está errado é você ter possibilidade de batizar e não querer batizar. Fica muito Você dá estranho. pressão porque você está com vergonha. Vergonha de Jesus? É aquele que se envergonha de Jesus. Mateus o que capítulo acontece? 10, eu me envergonharia dele diante do Pai. Muito Pelo amor de sério. Deus. Tinha uma pergunta boa aqui. Quem muda de denominação tem que batizar de novo? Querida, Efésios capítulo 4 diz que há um só batismo. Um só. Se o seu batismo foi sincero, se você confessou a Jesus Cristo,
não tem necessidade de fazer de novo, porque denominação nada mais é do que membros de um mesmo corpo que você já faz parte. Exatamente. Mas logo, se você na primeira vez que você batizou, nas outras vezes, você não cria, ainda não tinha tido experiência com Jesus ainda, então esse batismo é o primeiro batismo. Aqueles outros foi um simulacro, foi uma simulação, um banho. Então, se você muda, não quer dizer que você tem que... não é a porta de entrada para a denominação nova. O batismo é a porta de entrada no reino de Deus. Se você creu, você está no reino de Deus de uma vez para sempre. Aline Sueli Delgado, tem como ter o batismo com o Espírito Santo e não falar em línguas? Claro que sim. 1 Coríntios capítulo 12, 13, 14, principalmente no 14, ele vai falar assim, que Deus dá o dom a cada um como Ele quer. E aí, Dani? É isso aí. Então é perfeito. A presença do Espírito Santo, na verdade, muitas igrejas pentecostais vinculam a presença do Espírito Santo a presença do Espírito Santo na pessoa quando ela fala em línguas. Não é verdade. E biblicamente você não tem esse amparo para falar, você crê, quando nós cremos, a gente recebe o Espírito Santo. E a partir daí a gente começa, e aí o Senhor vai manifestando dons, e aí alguns de fruto com dons de língua, outros de outras coisas, e não quer dizer que, não falo em línguas, não tenho Espírito Santo. Claro que você tem. Você crê que você tem. Se você ler 1 Coríntios 12, o verso 3, ele fala assim, porque ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor se não tiver o Espírito Santo de Deus. O maior dom de todos que o Espírito te dá, se você quer saber se você é batizado no Espírito Santo, é se você fala com convicção de que Jesus Cristo é o seu Senhor. Porque só quem tem o Espírito... João 16, o Espírito que convence da verdade, da justiça e do juízo. Se você não tiver o Espírito Santo de Deus, você não confessa Jesus como Senhor. Não necessariamente que orar em línguas é o sinal, mas confessar Jesus como Senhor é o sinal. Como a gente vai ver, não vai ver hoje, uma das características daquele que tem o Espírito de Deus é aquele que ama a Deus e ama o próximo. O único pecado sem perdão é o pecado contra o Espírito Santo, a blasfêmia. Beleza. Entretanto, muitos ímpios... tá. Débora, olha só. A blasfêmia contra o Espírito Santo, ela não é um pecado que você comete e nunca mais você tem perdão. Não é assim. A blasfêmia contra o Espírito Santo é um estado de pecado. Um estado. A blasfêmia é você não crer que Jesus é quem ele diz que ele é. É você não crer que ele faz o que ele diz que faz. Enquanto eu não creio que eu sou perdoado, eu não tenho como ser perdoado. Tem como, Dani? Não tem. Na verdade, blasfêmia contra o Espírito é você entender que em Jesus o Espírito Santo não estava lá. Ele vai falar isso depois que as pessoas começaram a falar que ele era demônio, beberrão. Aí ele fala, quem é pecado contra o Espírito Santo não tem perdão, porque se você não crê que o Espírito Santo estava em Jesus, logo você não crê no sacrifício dele, logo você continua nos seus pecados, logo você não está perdoado. Exato. Mas isso é uma coisa muito séria, Dani, porque tem gente que está sendo massacrada. Acho que esses vídeos nossos são muito bons para isso. Bate de frente com religião, com sofismas, com as ideias que as pessoas têm. É que a gente não tem que responder para pastor nenhum, né? Para igreja nenhuma. A gente fala o que está na Bíblia. Na Bíblia acabou. Tinha uma conhecida minha que ela ficou em depressão, um período grande da vida, porque quando ela estava tomando banho um dia, e aí ela veio na cabeça dela, o Espírito Santo é uma bolha. Veio na cabeça dela. Bolha? Bolha, como se ele tivesse um bobão. E aí, com base nisso, ela caiu numa depressão porque não tinha mais perdão para ela. Não é verdade. Não é isso, querido. O Espírito Santo, a blasfêmia, é um estado de incredulidade no quem Jesus era e no que ele fez na cruz por nós. Perfeito, cara. Se por algum momento está lá nos seus olhos, igual o Salmo 34 fala, olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não serão mais confundidos. Você saiu do estado da blasfêmia com o Espírito Santo e você tem total perdão. Total. Amém. Vamos ver. A Pri, vendo lá do culto lá em Guará, um beijo pra vocês. A mãe tá online também. Ê, mãe. Fui batizada nos Mormons. Vale o batismo? Ó, eu não sei como é que funciona o batismo dos Mormons. Eu não sei o que você confessou lá. É porque geralmente eles confessam. Eu lembro que o irmão nosso, que ele foi de 20 igrejas já, e aí ele fala que tinha que confessar também de você crer em Joseph Smith, que era o cara que você cria na Bíblia em Joseph Smith. Se for com base nesse Joseph Smith, não tem muito sentido. Mas se você já conhecia Jesus, se ele já era presente na sua vida, se você tinha convicção de perdão de pecado, se você já amava o Senhor acima de todas as coisas, foi batizado? Tá redondo. Se você crê de fato que Jesus Cristo morreu com você e ressuscitou com você, e você morreu com ele, você é uma nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás, lá de 2 Coríntios 5,17, então seu batismo valeu. Não tem a menor dúvida. Dani, em um dos seus vídeos você falou que antes de conversar Deus falou com você uma balada. Ah, rapaz, é muito longa essa história. Não vou contar agora. Você me esnoba, mas eu não perco nenhuma. Eu te amo, não te esnobo não. Dani,
Porque umas pessoas têm esse... Ai, gente, vocês gostam de ferrar minha vida, né? Eles querem que eu arranje briga com a taiada. Ainda bem que eu não tô nem aí. Dani, porque umas pessoas têm a experiência do repouso no Espírito Santo e outras não? Eita, agora eu quero ver. Dani. Eu só quero saber o que significa repouso no Espírito Santo. Olha, gente. É cair pra trás? Vou estralar as costas. Ficar sem sentido? A pessoa fica zerada, apaga? É isso? Eu não conheço. A ideia do repouso no Espírito Santo, presta atenção, tem verdades que estão na Bíblia. E tem experiências que são pessoais. Experiências pessoais não podem ser tratadas como regra de doutrina, jamais. Por exemplo, eu já contei aqui pra você também, Dani, de uma amiga minha que entrou embaixo do chuveiro e começou a orar, falando assim: Senhor, se o Senhor existe, eu quero sentir uma gota do seu poder. E caiu uma gota na cabeça dela, de água. E ela naquela hora foi convertida. Aquilo foi uma experiência pessoal. Mas eu jamais vou ensinar na minha igreja que todo mundo que quiser saber se Deus existe, vai para debaixo do chuveiro desligado e ora. E pede uma gota d'água. Do mesmo jeito, o ônus de provar que algo é de Deus, se não é bíblico, é de quem passou por aquilo. Então, eu nunca passei pelo repouso no Espírito, eu não consigo defender biblicamente que isso é real. Repouso no Espírito é isso que eu tô falando? É que as pessoas dizem que no meio do louvor alguém toca, ela cai pra trás. Tipo, isso começou com Benny Hinn. Isso é coisa de Benny Hinn, Eu não posso falar que é real porque não tá na Bíblia, mas eu não vou falar que é mentira porque eu nunca passei por isso, pra saber. Normalmente na Bíblia, muitas pessoas caíam em êxtase, mas geralmente elas caíam pra frente. De joelho e adoração. Adoração, prostrada em adoração. Mas é a experiência de cada um. Não sou eu que vou limitar o Espírito de Deus fazendo na vida das pessoas. Mas isso tem que gerar uma convicção e é muito perigoso, né? Você começar a viver sem as bases da palavra, você começa... Tudo é manifestação do Espírito Santo. E aí começa a inventar um monte de situação. Mas eu não quero nunca discordar da experiência que você... Eu conheço irmãos sérios que passaram por isso que eu não vou questionar. Mas assim, eu vou confessar duas coisas pra vocês. Primeiro, eu já fui várias vezes na frente, várias vezes, onde estava tendo isso, e pus a cabeça assim embaixo do pastor, e orou, caiu todo mundo, eu fiquei de pé. Várias vezes. Vou falar que eu sou incrédulo? Duvido muito, porque eu amo Jesus de todo o meu coração. Essa é a primeira confissão. E a segunda, raramente, ou quase nunca eu vi alguém que caiu realmente ter uma experiência de mudança de vida no sentido de, meu Deus, eu vou abandonar o meu pecado. Se aconteceu com você, graças a Deus, mas eu praticamente não conheço. A ação do Espírito Santo é transformação de vida, né, Dani? Não é só um momento estroboscópico ali. É O que isso. Deus faz é transformação de caráter. Se você sair um crente diferente, um cristão mais próximo, mais íntimo do Senhor, a partir de então, sua vida, o pecado começou a ser cada vez mais abandonado de Jesus, de Deus. Sim. Se não foi isso, foi só um momento de êxtase ali, fala que pode ter sido uma histeria coletiva, que Deus sabe, cada um sabe, analise, julga a si mesmo, mas toma cuidado, que a ação do Espírito convence da justiça, do pecado e do juízo. Amém. Se não passar por isso, aí... É gostoso emocional, realmente é gostoso. É legal. Você chorar no louvor, você ter... Mas se aquilo ficar só no emocionalismo, aquilo não te trouxe... Colossenses capítulo 2 fala assim, coisas que têm aparência de sabedoria, mas não trazem nenhuma vitória contra a carne. Nenhuma vitória contra a carne. Gostei dessa pergunta. Tem aleluia? Ou tem aleluias? Não. Pelo amor de Deus. Aleluia. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso. Eu lembro. Você lembra? Eu lembro desse vídeo. Aleluia é louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja Yah, de Yahvé, de Deus. Quando você fala aleluias, você está falando louvado seja deuses. Não existem deuses. É um Deus só. Não fale aleluias. Nem aleluia, né? Aleluia. Aleluia. Glórias pode, porque Deus merece todas as glórias. Mas aleluia no singular. Gislaine, o que você quer saber, querida? Vamos achar que a pergunta da Gislaine tá sofrendo. Como é que estamos de tempo? Achei. Como é que estamos de tempo? Deu 40 minutos. Gislaine, Dani, por que o inimigo ataca meu esposo desviado e não eu que vou me batizar? Ele voltou... Gislaine, Ele voltou para a igreja, mas acabo de abandonar nosso lar. Gislaine, bom, salvação é individual, querida, isso é fato. Se você tá andando firme, o diabo não vai tocar você. Mas se o seu marido tá andando em pecado, aí Satanás pode usar ele. Ele não toca, mas anda em derredor, né? Se você der uma brecha, ele vai te atacar. Então ele anda como um leão buscando a quem possa tragar. Se você dá
Por isso que a Bíblia fala, não deis lugar ao diabo. Se dá jurisdição, autoriza ele a fazer com práticas que não são do coração de Deus, ele pode eventualmente encontrar algum sucesso na sua vida. Mas o que ela está querendo dizer é que por que ele está atacando ele? Porque se você está em Cristo, o maligno não te toca. Bom, tem o pessoal falando aqui que já passou pela experiência do repouso. Eu espero um dia que eu passe. Ó, eu vou falar um negócio pra vocês agora, diante de Deus. Se isso é real, então que Deus faça eu passar por isso também. Amém. Não tô Você pondo ele à quer, prova. você quer impedir alguma ação de Deus na sua Jamais, vida? nunca. Senhor, ó, vou orar alto aqui pra vocês ouvirem. Senhor, se o ato de tocar em mim cair pra trás é verdade, Senhor, que eu seja o primeiro a passar por isso. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Beleza? Gislaine está desesperada. Faz uma pausa por orar por ela. O marido acabou de juntar as malas e foi embora. Coitado. Ah, não, vamos orar por ela agora. Quer orar, Dani? Amém. Vamos, pela Gislaine. Gislaine. Pai, em nome de Jesus, Senhor, o Senhor conhece a vida da Gislaine, sabe o coração que ela deve estar passando, o momento, a emoção desgraçada que ela deve estar passando. Mas em nome de Jesus, sua palavra diz que o seu Espírito é o Espírito Consolador. Que ele chegue agora no coração da Gislaine e traga um bálsamo na vida dela, que ela possa entender, a ver através das circunstâncias, por mais difícil que seja, que o Senhor é com ela, que o Senhor está junto dela, que em nome de Jesus ela possa reinar em vida, que o Senhor possa transformar a vida do marido dela e elas possam voltar a ser um lar que edifique o seu nome. Jesus. Mas enquanto isso não aconteça, que o Senhor esteja com ela, Amém, Pai. Que o Senhor dê descanso à vida dela, que ela possa reinar em vida nesse momento, em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Amém. Ô Gislaine, se o seu marido não voltar ou coisa do tipo, fique firme você em Deus, tá? Salvação é individual. Em nome de Jesus. E não espere você para se aproximar mais de Deus. Acontece muito isso. Quando meu marido voltar, aí eu vou estar dedicado a Deus. Não, é hoje. É a oportunidade que Deus nos leva. Às vezes Deus nos leva ao deserto da vida para que a gente tenha maior intimidade com Ele. Como Ele fez com Jesus antes de começar o ministério. O Espírito levou ao deserto. E o deserto às vezes é a ausência de muita coisa. E às vezes o Espírito está te conduzindo nesse momento para você ter um momento de mais profundidade com Ele. Isso vai te fazer crescer. Com certeza. Não perca essa oportunidade. Se aproxime dele, que Ele vai trazer com certeza transformação no seu coração. Em nome de Jesus. O que você acha das pessoas que falam que estão chapando no espírito? Cara, é uma questão de semântica. Eu entendo o que eles estão dizendo. Entendeu? Quer dizer que eles estão curtindo muito, né? Eu imagino chapando na questão de droga, de álcool, que a pessoa fica num prazer louco. E a Bíblia fala, né? Não vos embriagueis com vinho, que é a contenda, mas enchemos o espírito. O que eu acho que não é, parece que biblicamente você não tem, é você ficar totalmente alheio e fazer coisas que você não sabe o que está acontecendo. A Bíblia fala que o Espírito é sujeito ao profeta, o Espírito do profeta é sujeito ao profeta. O profeta, não vai acontecer o cara pegar e roubei um banco, por quê? Porque o Espírito Santo tomou a minha vida e eu roubei um banco. Não tem. Então é isso importante, que você vai estar em regra, quem assume a vida da pessoa, a pessoa fica inconsciente como regra, é o diabo. Como as possessões da vida. Generalizando bem, né? Que a pessoa não tem, perde o controle e ela volta depois. O que aconteceu? Não sei o que aconteceu. Geralmente com o Espírito Santo, ele nos constrange, ele nos convence, ele é doce, nos leva a uma experiência mais profunda de intimidade com ele. Edna Pereira, cadê aqui? Ela estava querendo que orar. Edna, ora por mim também, por favor. Senhor, em nome de Jesus, cuida da Edna Pereira Ferreira. Em nome de Jesus, de verdade. Dá toda a condição para ela vencer nessa vida, em nome de Jesus. Pastor Davi Vilas Boas, um abraço, meu amado. Sobre as festas judaicas, é errado festejar ou comemorar? Bom, das festas judaicas eram 5, né? As principais: Pentecostes, Pães Ázimos, a Páscoa, era o Tabernáculos e as primícias. A Páscoa é a única que Jesus, ele não vou falar manda, mas ele aconselha. Ele substitui, né? A gente a fazer sempre, né? Ele substitui a Páscoa pela ceia. Então, né? quando você toma a ceia, você está cumprindo a Páscoa, acaba dando a mesma. E das outras? O que não dá é pra gente ficar com o olho no Velho Testamento. Se você vai comemorar a Páscoa com a concepção nova, a Páscoa, qualquer festa judaica, com a concepção nova do Novo Testamento, até tem sentido. Maravilhoso. O que não vale é aquele pessoal usar os trajes antigamente, o kippah. Eu acho que isso parece reminiscência, resquício de uma velha aliança, como a gente falou hoje. Não, seja malandro, ó, entre aspas, malandro. Vou fazer a festa das primícias. O que eu vou comemorar? Que Deus deu a primícia dele por nós, que era Jesus Cristo. Vou fazer a festa dos pães ázimos. O que eu vou comemorar? Vou comer lá o pão com fermento e o pão sem fermento. Pra quê? Pra comemorar que Jesus fez de todos os povos um só na cruz. Traz a comemoração, pode até comemorar, mas traz o significado para Cristo. A gente é livre em Jesus.
Mas tem que ter entendimento do que a gente vai fazer aí, para a gente não ser um cristão judaizante, querer viver o Velho Testamento agora. Ô Monique, se você fez o Yom Kippur sabendo que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que trouxe o pecado ao mundo, desculpa, olha a besteira que eu falei, que tirou o pecado do mundo, é fantástico, maravilhoso. Yom Kippur é o dia da Páscoa, é o dia do sacrifício do Cordeiro. Que já foi feito. Que já foi feito. Uma vez para sempre. Amém. Dani, fala a passagem de Pedro edificou a igreja. Ah, você tá falando quando o pessoal disse que a igreja católica começou dessa, né? Tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a igreja. Gente, não é assim. Jesus ali não disse isso. A semântica tá errada. Tá? Eles erraram a gramática do grego. Quando Jesus fala, Pedro, você é pedra. Sobre essa rocha edificarei minha igreja, Jesus não tá falando assim, Pedro, você é a pedra. E sobre essa, não. Ele tá falando assim, Pedro, você é uma pedrinha. É sobre mim que eu vou edificar a igreja. Pedro é um ser humano. Como que Deus ia edificar a igreja em cima de um ser humano? A igreja é edificada nele. Perfeito. Mas enfim. Nós também somos pedras vivas, como diz a palavra em 1 Pedro, capítulo 2. Nós somos pedras vivas. Mas a edificação que os edificadores, a pedra que os edificadores rejeitaram, que foi a principal pedra da esquina, é Jesus. Ele é o fundamento da igreja. Ele é a base da igreja. E aí, importante demais também falar que, trazendo o link da igreja católica, a igreja católica veio só no 300 e tanto, quando Constantino instituiu. Então Pedro não tem nada, vinculação nenhuma com a igreja católica. Primeiro Papa não tem absolutamente nada a ver com isso. Primeiro que ele era casado, gente. Jesus curou a sogra dele. Verdade, padre, Papa, tudo não poderia ser. Toda a doutrina papal começou no ano 300. Do ano 300 e tanto. 330 e pouco, com Constantino. Do ano 0. Não vamos falar do ano 0. Do ano 33, que Jesus morreu e ressuscitou, até o ano 300 não se teve nada do tipo papado, eclésia, episcopado, não teve nada disso. A igreja era simples, era a igreja de Atos. Fala de Nossa Senhora, Mãe de Jesus. Filha. Primeiro, a Mãe de Jesus foi top, viu, cara? Dani, imagine que honra uma mulher, uma menina de 16 anos, mais ou menos, que ela tinha, 14, 16 anos, receber no ventre o Criador do universo. É fenomenal, meu. Extraordinário. Não é de fé. Não, e outra coisa, encarar a sociedade, né? Falar assim, não importa o que pensem. Vou obedecer o meu Deus. Fenomenal. Mulher guerreira. Agora, uma coisa. Mas é uma mulher. Uma outra coisa que tem que comentar. Eu postei isso ontem e acho que você não viu. Não confundam, em nome de Jesus, a Maria, mãe de Jesus de Nazaré, com Maria ser mãe de Jesus Cristo. Não. Dani, vai arranjar rolo, mas cara, eu tô nem aí pra religião. Eu quero que você entenda a verdade. Vai me ajudando aí. Jesus de Nazaré é um homem, tá? Que de acordo com Isaías 53 era feio. É um homem, uma casca de carne, aonde Jesus Cristo veio para habitar nele. Porque Jesus Cristo não tem como vir para a terra, porque ele é Deus, ele é Espírito. Para conseguir vir na terra, ele assumiu uma casca, um corpo humano. Isso está em Filipenses capítulo 2, verso 6. Aniquilou-se a si mesmo. Se esvaziou. Esvaziou de si mesmo. Então, Maria, ela é mãe de Jesus de Nazaré. Só que Maria foi criada por Jesus Cristo. Ele é o Criador de todas as coisas. Como que Maria vai ser mãe do próprio Criador? Não, ela foi mãe de um homem chamado Jesus, que tinha nele todo o Espírito de Jesus Cristo. Eu acho que... Mas falando sobre ela é maravilhosa, ela é fenomenal, ela é uma mulher de fé, porém é uma mulher. Teve gente que gritou, Nossa Senhora, que Nossa Senhora, mãe de Jesus. Não, Nossa Senhora estava dizendo de Maria, querido, entenda. Não seria tão rigorosa com a semântica. Não tem essa base. Você vê todas as passagens, Jesus vai se referir a Maria, ele se refere como mulher. Muitas vezes parece que até ele está com... Ele nunca chamava de mãe. Com grosseria. Aí perguntam para ele, lá na transformação da água em vinho, a Maria vem falar, pô, mas acabou o vinho. E Jesus vira o quê? Mulher, que tenho eu contigo antes da hora. Não é na hora ainda. Aí você vai depois, lá, com Maria e seus irmãos estão procurando Jesus, aí as pessoas falam, tá aí sua mãe e seus irmãos. E aí Jesus fala, por que é minha mãe e meus irmãos? Aquele que ouve e obedece a palavra de Deus, isso é minha mãe e meus irmãos. E aí na última vez, quando ele está na cruz, ele fala para João, eis aí a sua mãe, mulher, eis aí o seu filho. De novo, ele refere-se a ela como mulher. Porque ele era grosseiro com ela? Não. Porque para lembrar para todas as pessoas que viriam, que teriam contato com a palavra depois, que ela é mulher igual a todas as outras. Só que ela foi muito abençoada. Ela não foi cheia de graça, mas ela foi agraciada. Diz a palavra. Não, cheia de graça no sentido que ela nasceu agraciada.
Uma outra coisa que você vai... Não, Jesus era um nome comum, tá? Jesus não era só o nome dele. Yeshua, né? Yeshua. Jesus ele era conhecido, ele foi chamado de Yeshua Hamashia, que é o Jesus o Cristo, depois. Mas Jesus é um nome comum. Sobre Maria, o que você tem que falar? Você tem que entender o seguinte: Romanos 3 fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso tanto é verdade que em Lucas, no capítulo 1, ela ora para Deus falando assim: Senhor, meu coração se alegra em Deus, o meu Salvador. Se ela não chamar, ela chama Deus de Salvador porque ela foi salva. Se ela foi salva, porque ela não era. Precisava do Salvador. Outra coisa que você vai ler em Lucas no capítulo 1 também, né, Lucas capítulo 2, você vai ver falando assim, que Maria, quando deu o tempo de dar à luz, deu luz ao seu primogênito. E não conheceu José até que teve Jesus. Se for primogênito, é porque ela teve outros filhos. Outra coisa que você vai ver sobre Maria, para ela não ser pecadora, ela teria que ter nascido de alguém não pecador. Porque todo filho da carne é de carne. Isso é o pecado adâmico. Então, se a mãe dela não tivesse pecado, e o pai, para isso o vô também não poderia ter pecado. E também então ele uma geração de Deus. De deuses que vieram da onde? Não sei. Só Jesus não tinha pecado porque a semente dele é a única gerada pelo Espírito Santo de Deus. E Deus fala, ele é o meu filho unigênito, não tem outro. É importante deixar bem claro que Maria, segundo a palavra de Deus, as Escrituras, ela não subiu ao céu, assunto ao céu, está a interceder por nós. Isso biblicamente não tem base, tá, querido? Você opte pela tradição ou pelo que a palavra de Deus diz. Está na sua mão, querido. A gente não é ninguém para manipular você. Mas a Bíblia diz isso, que Maria é mulher excepcional, mas uma mulher. Eu lembro de uma vez, eu fui conversar com um padre, recentemente no debate que teve na Unital, e ele falou uma coisa que me deixou muito triste, cara. Porque ele virou e falou assim, não, porque a igreja não pode ser fundamentada somente num livro antigo. Isso doeu meu coração, porque o Salmo 138 fala que Deus colocou acima de tudo a sua palavra. Então, se tem a palavra falando A, e se tem a tradição falando B, se você crê em B, você não está crendo no Deus verdadeiro. Coitada, Débora ficou horrorizada, passada. Como assim? O que ela perguntou? Não. Ela não teve assunção. Querida, para você ter uma ideia, a assunção de Maria, ou a subida maravilhosa para os céus, igual a que Jesus teve, é uma doutrina da Igreja Católica que só foi protocolada em 1950. É super recente essa história. E se você perguntar isso na Igreja de Atos, o pessoal vai falar do que você está falando. Isso é verdade. Uma pergunta boa ali, se é errado orar para os animais doentes. Não, de jeito nenhum. Eu já orei muitas vezes para minha calopsita. Não tem, Deus cuida da sua vida. Tudo que te envolve, na verdade os animais não são para ser adorado, como o pessoal às vezes faz lá na Índia. Não, os animais são para ser, Deus deu para nos alimentar mesmo. Essa ideia de que, eu vou filosoficamente até vai lá, que é por ideia sua, mas por conta espiritualmente, eu não vou matar um animal, não tem nada a ver. Deus mandou a gente comer os animais mesmo. Eu só não vou matar de maldade, né? Aí você demonstra um coração demoníaco. Isso é importante, que é o justo zela pela vida dos animais. E tranquilo, Deus nos deu os animais para nos servir. E não tem problema nenhum se esse bichinho aqui. Aí, gente, fedidinha de tudo, mas é uma graça. Ai, não tem como. Que judia de um bichinho desse faz pior que o ser humano, com certeza. Afeta a nossa vida. E tudo que nos afeta, o Senhor cuida da nossa vida. Débora M. Guimarães, eu estou com vontade de aí te dar um abraço apertado. Sabe por quê? Do mesmo jeito que aconteceu comigo, está acontecendo com você. Quando a gente conhece a verdade, João 8,32 fala isso. Quando você conhece a verdade te liberta. Muitas das vezes a gente está preso em coisa que Colossenses capítulo 2 fala, tem aparência de sabedoria, mas não tem nada de sabedoria, só aparência. Por isso que é necessário conhecer o que a palavra de Deus diz, para a gente não andar em coisas aparentemente perfeitas e legais, mas que na verdade não são corretas. Na China eles iam comer esse cara. É verdade, cara. E deve ser bom, né? Deve ser uma gordurinha que vai... eu não quero nem provar, cara. Eu não quero nem provar esse cachorro. Teu tempo já tá passando, né? Gente, vamos orar e quarta-feira que vem a gente continua. Poxa, é um prazer ter vocês aí com a gente aí. Vamos tentar responder. A gente não conseguiu avançar nada hoje. A gente não foi. Então você pode ter que excluir aquele negócio lá, perguntas e respostas. E eu vou dar uma mão pro Daniel para tentar ajudar a responder as perguntas aí. Pera aí que eu vou responder só a última pergunta da Nessinha Carvalho, que eu não sei o que ela perguntou. O que ela perguntou, gente? Então estão falando para responder a pergunta dela.
Dani, não... Ah, boa. Ah, isso é importante. Isso é legal de falar. Não sinto mais vontade de congregar. Isso é errado perante Deus? Primeiro que Hebreus capítulo 10 fala assim, não deixando de congregar, como é costume de alguns de vós. Deixa eu ler só esse texto É. aí, porque esse texto é bom, cara. Esse É texto bom, é muito pode ler. legal. Porque isso aí, eu gosto muito do texto que vem na sequência dele. Ó, fala aí que depois eu dou minha opinião. Não deixando a nossa congregação. Congregação é relacionamento. Qual verso? Hebreus 10? 25. 10, 25. 10, 25. 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. A galera está acostumada a vazar. Antes, admoestando-nos uns aos outros. E tanto mais, quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Verso 26, na sequência. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor que há de devorar os adversários. Meu Deus. Cara, olha a proximidade de um texto terrível de se você não estiver na verdade, vai ter chumbo grosso nas suas costas, ele vai falar na sequência horrenda coisa que é nas mãos de Deus vivo, com o fato de congregar. Mas tem uma relação com a outra, Dani? É importante congregar, Dani? Então, aí que tá. Primeiro de tudo, que ali ele não fala necessariamente qual a igreja que você tem que congregar. Ele só diz pra você congregar. E não necessariamente também uma igreja denominacional. Ele não tá falando, ó, se Nacional. você deixar de ir na Batista, você vai pro inferno. Se você deixar de ir pra Assembleia, você vai pro inferno. Ele não tá falando isso. O que ele tá falando é o seguinte, não deixe de se reunir com irmãos verdadeiros. Por quê? Aí você me ajuda. Porque eu já vi cachorro do mato. Porque cachorro sobrevive sozinho, se vira. Eu já vi cavalo do mato, ele sobrevive. Eu já vi porco do mato, ele se vira. Mas eu nunca vi ovelha do mato. Você não ouve falar. Existe. Porque ovelha não sobrevive sozinha. Ovelha precisa de gente. Ovelha precisa de amigo, precisa de oração junto, precisa de abraço. Essencial. Querido, você não vai conseguir viver a sua vida cristã sozinho. E não foi isso para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para um relacionamento vivo com Ele, vertical, com Ele, direto, Criador do universo, relacionamento horizontal também, com as pessoas que nos convivem. Como é que a gente vai expressar o amor de Jesus se a gente não estiver convivendo com pessoas ruins, caminhando junto? É essencial. E Deus não deu pessoas, tudo para uma pessoa só. A Bíblia fala que nós somos parte de um corpo de Cristo. muito gostoso. O corpo é necessário a junta, a estar ligado um com o outro. Porque o dom que o Dani tem, eu não tenho. O dom que eu tenho, o Dani não tem. Completa o outro. Isso é fundamental. O que o nariz faz, a orelha não faz. A orelha faz, o nariz não faz. Então você viver um ministério solo não existe, querido. Desculpa, mas é importante. Mas qual igreja? A gente tem algumas opções, inclusive o Evangelho Simples, posso falar? O site pode? O site do Evangelho Simples tem umas ferramentas boas. Se tiver um grupo de pessoas que queiram caminhar junto e conhecer essa verdade, a gente está disponível para te ajudar. Mas é essencial a te caminhar junto. Não existe, porque a Bíblia fala em Salmo 133, Anne? Com bom com suave que os irmãos vivam em união. É como óleo, unção, enfim. É porque o Senhor ordena a bênção e vida para sempre, quando a gente anda em comunhão. Então é essencial você estar envolvida com pessoas, não necessariamente numa igreja denominacional, mas com pessoas que creem da mesma forma, que vão dividir a vida com você. E se a sua igreja está ruim, e quando eu digo ruim, não é quando você não está gostando dela porque você teve algum problema com o irmão, não. Você está ali para tratar isso mesmo. Ruim é quando ela ensina heresia. Se a igreja ensina heresia, vaza, vai para outra. Entendeu? Mas agora, tem irmão que é assim, fui na igreja, eu tô falando porque eu já vi vários. Irmãozinho chega na igreja, aí a pregação bate nele, no sentido de condena o pecado dele, aí ele fala, vou pra outra. Principalmente cara safado que vai atrás de menininha pra pegar as menininhas. Quando chega em cima dele, questionam ele, confronta a postura, ele vai pra outra. E tem muita gente que vaza diante do problema. A pessoa tem um problema com fulano, com beltrano, e vaza. Não, querido, não é para você vazar, não está com problema. É que Deus quer trabalhar no seu coração. Amém. Você transforma. Você pode até mudar de igreja, mas primeiro resolva esse problema de sair. Porque se o problema for motivo de sair da igreja, você não vai parar em igreja nenhuma. Porque nenhuma igreja é perfeita. Só você que é bom. Nenhuma igreja é perfeita. E é necessário que a gente caminhe junto na presença de Deus e dividindo a nossa vida com os irmãos. E olha só, o dia que você achar uma igreja perfeita, não vai, tá? Senão você vai estragar ela. Então, para resumir, estar sem ir na igreja é pecado? Não. Na minha igreja prega muita propriedade, deve ser prosperidade, é isso? A prosperidade é pavoroso. O pastor perde meia hora só falando de dinheiro, vai plantar batata, credo. Mas enfim, então o resumo é, se você não vai na igreja é pecado? Não, não é pecado. Porém, você vai viver uma vida cristã
Às vezes tem gente que vai na igreja porque não quer ter conflito. Aí é muito pobre, você vai ter muito pouca experiência com Deus. Mas dá pra ir pro céu sem ir. Mas eu aconselho todo mundo aí. Certo, Dani? Amém, queridos. Outra coisa, deixa eu falar, a galera que quer contribuir com a obra, esqueci de falar. Legal. Quem quiser que o ministério continue, é Deus, fato. Mas se você quiser fazer parte disso, tem bastante gente ajudando, tem muita gente prosperando, mas eu não vou falar sobre isso para não parecer que eu tô apelando. Quem quiser ajudar a obra do Dani Deli, daniel.sad@uol.com.br. Vou te colocar num grupo dos fiéis que eu acompanho com mais cuidado lá no e-mail. É que ele não faz. O Dani ele abriu mão da sua vida profissional, um cara inteligentíssimo, um cara bruto de inteligência. E ele tem um propósito de ser útil no reino de Tá Deus. muito legal. E estava difícil de conciliar a vida profissional e ele entendeu de Deus que tinha um chamado para isso. E ele precisa comer. Ele precisa, Tem que pagar as contas. Não, ele não vai deixar de fazer a obra e não vai te deixar de te atender se você não abençoar. Mas é justo que aquele que divide o que é o espiritual, que você divida com ele o material. Então fica aí a dica também. Acho que é importante você abençoar a vida dele também. Não tem que mandar comprovante nenhum. Eu não quero nem saber quanto você está depositando. Que é você e Deus. Fique em paz. Só de saber que você está com o coração disposto a estar junto já é o que eu preciso. Beleza? Amém, queridos. Amém. Foi um prazer. Ontem a gente pediu oração aí. Vamos orar e quarta-feira que vem a gente tá volta, junto. João. De Tá volta, bom? João. Vamos começar quarta-feira que vem, em nome de Jesus, vamos começar no horário. Porque essa semana hoje foi meio complicado. A internet que deu problema, por isso que a gente começou no horário. Mas chame. Você tem que mandar o comprovante? Não, de jeito nenhum, Rafa, não tem. Vamos tentar fazer às 9? É ruim pra vocês? Eu vou perguntar se vocês preferem às 9 ou às 10. Tá bom? Aí eu falo com o Dani aqui. Beleza. Vamos orar e que o Senhor Jesus guarde vocês de todo mal e principalmente, cara, que te livre vocês da religiosidade. Amém. Sabe, de ser escravo de denominação. Amém. Que você conheça a palavra na integridade. A palavra de Deus é que liberta, não é padre, não é pastor, é o Espírito Santo de Deus na palavra. Amém. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos orar, Dani? Eu oro um pouquinho só depois, pra terminar? Pode ser. Pode ser? Amém. Pai amado, Santo Deus, obrigado, Senhor, da liberdade que a gente tem, Pai, Amém, Senhor Jesus. de poder falar, Senhor. E muito mais, Senhor, como eu sou emocionado em te agradecer, Pai, porque eu sei que o que eu e o Dani estamos falando, Senhor, não é a nossa opinião. Amém, Senhor Jesus. Nós não temos direito de falar para vocês a nossa opinião, porque a nossa opinião não vai mudar nada. Nós estamos falando a pura palavra de Deus, Amém, que hoje é tão negligenciada e esquecida nesse mundo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, guarda essas pessoas que estão ouvindo, Amém, Senhor, Jesus. porque elas estão recebendo a pura origem do Evangelho, Amém, Senhor. Senhor Jesus. Não estamos adulterando a palavra de Deus, Em nome Pai. de Jesus. Que em nome de Jesus, Pai, o que estamos falando aqui hoje tenha caído em corações férteis. Esses corações férteis vão levar para outros corações férteis. Amém, E a sua Senhor igreja Jesus. vai Amém, crescendo, Senhor, seu nome que não deve ser por amém, nós, Pai. não por nós, mas Amém, pela sua Jesus. palavra. Senhor, Amém, nós Jesus. te amamos. Queremos te reconhecer como o nosso único intercessor e salvador, Amém, Senhor, o nosso maravilhoso Deus, Deus. Pai. Queremos te reconhecer e quero falar agora para o inferno inteiro ouvir que o meu Senhor é Jesus Cristo. Amém, amém. Ele é meu e eu sou dele. Amém, Senhor, Jesus. e eu repreendo agora o diabo na vida dessas pessoas. Amém, Livra Jesus. eles de todo mal, de toda ansiedade, de toda angústia, Amém, Pai. Senhor Jesus. E transforme a vida deles de glória em glória para que eles reflitam o seu amor por aí, Jesus. Amém, Em nome Senhor de Jesus. Amém, Senhor. Pai amado, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor. Aleluia. Que nós nunca esqueçamos que nós somos apenas instrumentos do Senhor. Deus, é a verdade. glória, o poder e a honra vem do Senhor e para o Senhor e do Senhor. Tudo é do Senhor, Aleluia. Pai. Em nome de Jesus, Pai, quero clamar pelas suas vidas que ficaram até outras horas que nos ouvindo a sua verdade. Aleluia. Que o Senhor, a boa obra que o Senhor começou na vida de cada um ali, Senhor, nós cremos que o Senhor vai completar até aquele dia. Em nome de Jesus, Pai, as pessoas estão passando por problemas, é normal nessa vida, como o Senhor disse, que no mundo teríamos aflições. Misericórdia. Mas que todos eles tenham bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo. Aleluia. Pai, em nome de Deus, problemas familiares, problemas de saúde, problemas financeiros, problemas de relacionamento. Pai, em nome de Jesus, o Senhor é poderoso, o Senhor nos fez e o Senhor sabe como resolver. Aleluia. Mas toda a solução Obrigado, parte por uma Jesus. intimidade mais profunda com o Senhor. Que nós possamos entender que o tempo já vai tarde, que o tempo já está sendo abreviado. Aleluia. E os dias vão Vamos pra casa. acabando. E que não
possamos ver nesse mundo de maneira digna do Evangelho, Pai. Em nome de Jesus, que não haja espaço na nossa vida para brincadeira, para mistura com o pecado, mas que nós possamos buscar o Senhor como a coisa mais importante da nossa vida. Em nome de Jesus, Pai, abençoa cada irmão, cada pessoa que precisa conhecer o Senhor, que está nos vendo, e que o Senhor possa transformar cada vida para a honra e glória do Teu nome, Pai. Amém, Senhor Jesus. Amém e amém. E, gente, venceu 22 horas. Então, semana que vem, 22 horas. Infelizmente, a maioria ganha. Ninguém falou 21 horas. Dani, leva o Dani para os jovens. Pra você por jovem. Ele é muito concorrido, por isso que eu não levo. Não é verdade. Eu levei, pelo amor de Deus. É isso, gente. Acho que participo de uma igreja virtual. Valciclé, a gente é irmão da mesma igreja. A igreja dos Dani. Amém. Deus abençoe Beleza? vocês, querido. Bruna Rosa, um abraço pra você, querida, esquisita. Até a semana que vem, a gente volta com o 1 João, se o senhor permitir. Valeu. Tá bom? Tchau. Beijos.